Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo sobre direito penal. A matéria agora é difamação, artigo 139 do Código Penal, segundo crime contra a honra, segundo crime da série da playlist Crimes contra a Honra. Quem não assistiu ainda, por favor, assiste o vídeo anterior. Temos dois vídeos já anteriores, um em geral sobre crimes contra a honra e um sobre calúnia. Agora o crime é difamação. Então vamos lá, é bem fácil entender essa matéria, tá? Olha só. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Então olha só, para que eu tenha difamação, eu preciso reunir três elementos importantes aqui, tá? Três requisitos. E obviamente, difamação é um crime que protege a chamada honra objetiva. O que é isso? É a imagem social da pessoa. Então, nós temos dois crimes contra a honra que protegem a chamada honra objetiva, que são a calúnia e a difamação. Protegem o quê? O nosso bom nome social, o nosso conceito perante a sociedade. Isso é protegido pela difamação. E como eu dizia antes, são três características para que eu possa ter o crime de difamação. Primeira, tem que se imputar um fato. Cuidado com isso, gente. Quando eu falo em fato, quer dizer uma história. Tem que ter uma historinha, alguma coisa, alguma historinha, que seja, olha só, segundo requisito, ofensiva à reputação. Então vejam bem, enquanto na calúnia eu falava em fato criminoso, ou seja, fato que constituísse uma infração penal, aqui eu falo no quê? Fato ofensivo à reputação. Então vejam, na difamação, diferentemente da calúnia, está se buscando aqui um fato que ofenda a reputação do sujeito. Enquanto na calúnia se busca o quê? Um fato criminoso. E aí vem a grande questão aqui que é importantíssima dizer, que talvez as pessoas não percebam quando leem pela primeira vez o artigo. Aqui na difamação, pouco importa se o fato é verdadeiro ou se ele é falso. Então haverá difamação mesmo que o fato seja verdadeiro, desde que, é claro, eu tenho dolo de ofensa. Então, alguém falando algum tipo de situação que seja verdadeira, mas com intenção de ofender, e claro, algo ofensivo à reputação, estaria praticando sim o crime de difamação. Então, importantíssimo, há duas diferenças principais entre calúnia e difamação. Primeira, na calúnia eu exijo um fato criminoso, na difamação um fato ofensivo à reputação. Na calúnia eu exijo que o fato seja falso, e quando eu falo falso, lembrem disso, no vídeo anterior lá, pode ser a falsidade sobre o fato inteiro ou sobre apenas a autoria. Aqui, pouco importa se o fato é verdadeiro ou se o fato é falso. O que interessa é que exista o dolo de ofensa, a vontade de difamar a pessoa. Legal? Bom, quando se consuma a difamação? Como é um crime que protege a chamada honra objetiva, quando um terceiro toma conhecimento da imputação do fato ofensivo à reputação. É possível tentativa de difamação? Igual a calúnia, só se a difamação for feita por escrito. Se ela não for feita por escrito, não seria possível a ideia de tentativa. Então, só é possível a tentativa de difamação se ela for feita por escrito. Bom, quanto ao sujeito ativo e passivo, é muito parecido com a calúnia, mas com um detalhe importante no sujeito passivo aqui, tá? Primeiro, sujeito ativo, qualquer pessoa maior e capaz, é evidente, porque só maiores e capazes podem praticar crimes em geral. No sujeito passivo eu também tenho qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa é sujeito passivo do crime contra a honra, inclusive as pessoas jurídicas. Por quê? Porque vocês sabem, as pessoas jurídicas, elas têm um nome social, elas têm uma fama, elas têm um nome protegido, e qualquer ofensa a essa honra objetiva da pessoa jurídica pode representar inclusive o crime de difamação. Então pessoas jurídicas, gravem isso, podem ser vítimas de calúnia e de difamação. Veremos no próximo vídeo que elas não podem ser vítimas de injúria. Por quê? Porque elas não têm autoconsciência. E a injúria é um crime que protege a tua subjetividade, portanto não é possível. Então só pode ser vítimas de injúria, de calúnia ou difamação, como é o caso aqui. Há uma questão interessante a respeito dos mortos. Se vocês forem ver o vídeo passado, e quem não for assim eu vou explicar agora também, é o seguinte, olha só. Na calúnia, eu tenho lá expressamente no artigo 138, parágrafo 2º, que se protege a calúnia contra os mortos. E aí explicamos no vídeo passado que não se protege o morto, e sim o nome social que ele deixa para preservar sua família, os seus herdeiros. Essa é a ideia. E aí vem a pergunta, e agora? Também haveria difamação contra mortos? Aí
Eu penso que não, tá? Não só eu, mas vários outros treinadores também pensam assim. Alguns pensam que há, outros pensam que não. E por que essa questão? Porque vejam, o legislador escolheu colocar lá no artigo 138 a proteção expressa aos mortos. Se ele não colocou isso na difamação, significa o quê? Que ele não quer essa mesma proteção para os mortos em caso de difamação. Então nos parece, me parece, na verdade, que quando eu falo em difamação contra os mortos, isso não seria algo criminalizável, diferentemente da calúnia, que lá sim é crime. Então, sujeitos passivos de qualquer pessoa, inclusive as pessoas jurídicas. Legal? Bom, outra coisa importantíssima, o crime de difamação é crime de ação penal privada. Então, até coincidentemente, quem quiser aprofundar nesse ponto, acabei de colocar um vídeo no canal lá que trata sobre ação penal privada. Existe uma série no canal lá, na parte chamada Ação Penal, e lá tratamos sobre ação penal pública, ação penal privada, ação condicionada. Então, quem tiver curiosidadezinha, acessa lá no canal lá a série sobre ação privada lá, para entender um pouquinho melhor o que significa ser de ação privada. Só antecipando um minutinho aqui para vocês. Quando eu falo em ação penal privada, quer dizer o seguinte, que quem vai ingressar com a ação criminal, caso entenda que seja o caso de processar o criminoso, é a própria vítima, através do seu advogado. Não teremos aqui a participação do Ministério Público, em regra, no artigo 139, difamação. Como é que eu sei que a ação é privada? Olhem lá, por favor, o artigo 145, caput do Código Penal, fica no final do capítulo dos crimes contra a honra, e lá vai estar expressamente escrito que somente se procede mediante queixa. Isso quer dizer o quê? Que a ação penal ela é privada. Bom, duas exceções para esta regra. Primeira exceção, quando é vítima de difamação, o presidente da República ou um chefe de governo estrangeiro. Onde é que está essa exceção? Lá no parágrafo único do artigo 145. Nesse caso específico do presidente e do chefe de governo estrangeiro, previsto aqui no 141, inciso 1 do CP, a ação penal será pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Também já temos um vídeo sobre isso, procure na nossa playlist da ação penal, vejam lá, ação penal pública condicionada, e vai explicar certinho qual é a ideia de requisição do ministro da Justiça. Para ficar mais por cima, para quem não quiser entrar no outro vídeo lá, é simples. Para que eu possa ter ação penal neste caso, da primeira hipótese aqui, precisa o ministro da Justiça autorizar o Estado a desencadear a ação penal, certo? E a segunda exceção, aí a ação penal será pública condicionada à representação da vítima, no caso em que eu tenha como vítima do crime de difamação um servidor público e tenha relação à difamação com a sua função de servidor público. Aí teremos uma ação penal pública condicionada à representação do servidor. No canal também tem vídeo sobre isso aí, mas quem não quiser entrar lá, é o seguinte, nesse caso do parágrafo 2º aqui, precisa que a vítima autorize o Estado a agir. Bom, quase finalizando aqui o ponto rapidamente, exceção da verdade. Cabe exceção da verdade no crime de difamação? Cabe só em uma hipótese. Mas professor, peraí, tu nos falou no começo do vídeo que há difamação mesmo que o fato seja verdadeiro. É isso mesmo. Então a difamação pouco importa se o fato é falso ou se o fato é verdadeiro. Importa que ele tenha a intenção de ofender. Mas se o fato, pouco importa se o fato é verdadeiro ou falso, por que a exceção da verdade? Porque cabe só em um caso. Em que caso é esse? Quando o funcionário público é a pessoa que em tese foi difamada. E por quê? Porque há interesse da administração pública em conhecer a má atuação do seu servidor. Então, por esse motivo, caberia então a exceção da verdade nos crimes de difamação só quando o servidor público for, em tese, o ofendido. Mas vamos rapidamente explicar o que é a exceção da verdade. Bom, ela serve para demonstrar o quê? Que o fato que foi dito, ele é verdadeiro. O procedimento dela é no artigo 523 do CPP e funciona como? Funciona assim. A exceção da verdade é um tipo de defesa indireta. Então, por exemplo, eu difamei um servidor público. Por exemplo, eu disse que o servidor público tal, ele costuma, nas tardes que ele está lá na repartição dele, passar a tarde toda jogando lá paciência, e em vez de trabalhar ele fica jogando paciência ou fica no WhatsApp com seus amigos. Em tese, isso é algo ofensivo à reputação dele, porque na verdade ele não seria um bom funcionário, um bom servidor, vamos dizer assim. Esse cara então, e eu falei isso claro, né, com essa ideia de ódio de ofensa, vamos dizer assim, ele entendeu isso. E aí, esse cara então me processa por difamação. Eu
tenho duas defesas. A primeira é me defender efetivamente da imputação, dizendo, olha, não havia dolo de ofensa, eu não quis dizer isso, tal, a defesa comum. E eu tenho também a possibilidade de fazer o quê? A exceção da verdade. No caso do servidor público para difamação, importa. E aí, qual é a ideia? O procedimento é feito como, então, eu ofereço a exceção, o servidor, então, é intimado para que no prazo de 2 dias junte uma contestação com provas e documentos e ela é processada direitinho. Há uma questão importante a respeito do artigo 85 do CPP, que é a exceção feita contra pessoas que ostentam prerrogativa de função. O que é isso? Algumas pessoas têm, pela função que ocupam, o julgamento em local diferenciado das pessoas comuns. Como assim? Enquanto o processamento contra uma pessoa comum por crime se dá em primeiro grau, por um deputado federal, por exemplo, se o crime tiver relação com a sua função e for praticado durante o cargo, ele é julgado diretamente de onde? STF. Então isso é a prerrogativa de função. Então se uma pessoa tem prerrogativa de função e eu faço a exceção da verdade, acontece o quê? A exceção é processada em primeiro grau. Quando ela estiver instruída com todas as provas, ela é encaminhada ao tribunal ao qual essa pessoa tem exceção, tem a prerrogativa de função para que ele possa julgar o quê? Apenas a exceção da verdade. Legal? E para acabar o nosso videozinho, gente, olha só. 2 pontos são exigidos para que o servidor público tenha direito ao quê? A exceção da verdade. Servidor não, desculpa, a pessoa que é acusada de difamar um servidor. 2 pontos. Primeiro ponto importante, se ele for funcionário público, e claro, se a ofensa for relativa às suas funções. E o STJ aqui, nesse agravo regimental, em embargo regulatório, em exceção da verdade, número 52, disse o seguinte: essa exceção da verdade só é possível e só permanece enquanto o sujeito estiver no cargo. Se o servidor público estiver fora do cargo, se ele perdeu o cargo, não há mais cabimento da exceção da verdade, porque não há mais interesse público em saber as más condutas que esse cara ocupa, porque afinal de contas ele já saiu do cargo. Legal, pessoal? Quem tiver dúvida, por favor, mande um comentário no canal lá ou no @Rodrigo Villavega no Instagram. Um abraço a todos e bons estudos. Valeu!